Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo no nosso encontro sobre um assunto, né? Já é a terceira live sobre o que nós fazemos e, nesse meio tempo, surgem muitas novidades, né? Eu tenho conversado bastante com empresas que querem tratar sobre governança de inteligência artificial e eu acho que nós ainda estamos no momento básico, né? De definir o que é governança de inteligência artificial, de definir quem vai cuidar da governança de inteligência artificial e definir também qual é o framework que nós vamos utilizar para a governança de inteligência artificial. Esse é um exercício importante porque, em primeiro lugar, a gente precisa sair da zona de conforto. As interpretações circunstanciais, elas não são suficientes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Se alguém quiser fazer pergunta, nós temos o chat, tá, que está aberto aqui. Eu estou vendo as perguntas chegando. Se for o caso, eu e os outros palestrantes, né, a Cris, o Alberto Lira, também podem responder. E também nós vamos procurar, no final, né, fazer um bate-bola aí entre nós para concluir aí com as perguntas que vierem de vocês. Então, é um assunto que ainda não está bem definido. Se nós perguntarmos, talvez, aos 10 maiores especialistas, né, tipo prova do Enem, para cada um definir o que é a governança de IA, como que implementa, qual é o framework, quem deve ficar responsável, é bem provável que a gente tenha a resposta diferente. Então, vamos começar com o porquê. Vamos começar com o porquê, né? Por que governança em inteligência artificial? Eu tenho visto, né, tanto em termos de publicações, artigos, posts e reuniões, que pessoas de diferentes áreas falam sobre governança em inteligência artificial. Eu mudei a minha newsletter, tá? O nome dela agora é Governança, Inteligência Artificial e GRC. Vou pedir até para a Giovana colocar o link aí num post, o link no chat. E o conceito de governança e inteligência artificial, em primeiro lugar, demanda uma definição do porquê. Ou seja, por que eu preciso de governança e inteligência artificial? O primeiro ponto é porque o uso da inteligência artificial ela tende, né, a ser distribuída de maneira difusa. Ou seja, acho que todo mundo vai usar IA, isso aí não tem dúvida. Eu estava até comentando numa reunião que a minha filhinha de 10 anos, meu pai que vai fazer 90 anos, a diarista que trabalha aqui em casa, todo mundo usa inteligência artificial assim, e de maneira proativa, não é porque alguém obrigou eles, eles viram o que usaram pela primeira vez e realmente começaram a utilizar. Numa empresa, né, principalmente em atividade de escritório, o uso vai beirar o 100%. Então, esse uso ele tende a ser extremamente desordenado e principalmente desalinhado do negócio. Cada um vai ter uma iniciativa. Então, a gente escuta muito, a IA vai acabar com o emprego, a IA vai substituir as pessoas. Ok, mas isso precisa ser de maneira organizada, que é necessário você posicionar até para ter uma opinião, para saber como que é, se é dessa maneira, não é dessa maneira. Então, cada um utilizando a IA leva a uma confusão muito grande. Essa é a tendência. Então, a IA demanda governança. Para usar a inteligência artificial, você precisa de governança. Usar, obviamente, né, não pessoalmente. Nota que a IA, as soluções de IA se tornaram, né, quando você olha aí o Cloud, o Notebook LM, o Gemini, o OpenAI, é uma aplicação ainda individual, ou seja, é uma pessoa utilizando. Então, aquela pessoa cria o contexto dela, aquela pessoa convive com os vieses existentes, ou nem sabe que existe viés dentro desse ambiente. Mas quando você tem uma pessoa, né, cada um tem a sua opinião, cada um acha que é o que tem o monopólio do conhecimento e da inteligência sobre inteligência artificial. Porém, quando você começa a colocar trabalho em equipe, e principalmente trabalho dentro de uma organização com várias equipes, você começa a ter resultados que não vão bater. Além disso, né,
a inteligência artificial ela é regulada. Isso é um mantra. Ou seja, você tem uma série de regulamentações que obrigam que a IA seja regulada. Isso vale para leis, isso vale para boas práticas, isso vale para regulamentações. Então, a gente pode ver, né, que nós temos aí diversas publicações já existentes que definem a governança de IA, que mostra que a IA ela é regulada. E eu diria o seguinte, o termo governança, né, ele também é definido, várias pessoas usam a palavra governança de maneira diferente, muitas delas, inclusive, confundindo governança com gestão, confundindo governança com gestão, e eu diria o seguinte, que esse termo governança de IA, ele está se juntando, né, com segurança de IA, está se juntando com risco de IA e está se juntando com conformidade de IA, ou seja, tudo isso aí está se tornando governança. E aqui tem um ponto extremamente importante que, talvez pela primeira vez, pela segunda, né, as organizações vão usar, terceira, desculpa, vão utilizar o termo governança como algo obrigatório por lei. Isso é obrigatório na lei das SA e na lei 13.303, é obrigatório na LGPD, que está lá escrito no artigo 50, né, o Programa de Governança em Privacidade, e também no projeto de lei brasileiro de inteligência artificial. Então, nota, a NPD fala sobre governança de IA. Aprovou um comitê para governança de IA. O Tribunal de Contas, né, ele criou um grupo junto com os tribunais de contas da Inglaterra e da Alemanha para criar um documento sobre governança em IA. O Conselho Federal de Psicologia também fala sobre governança de IA. O Conselho Federal de Medicina, idem. O projeto de lei 2338, que está aqui no Brasil, fala muito sobre governança, inclusive se está no artigo 1, tá? Ou seja, no artigo 1 ele fala lá sobre a governança de IA. A lei europeia, né, o AI Act, também trata sobre governança, a ISO 38507, a ISO 42000, o NIST, né, de inteligência artificial, a OECD, o CNJ, na resolução 615, ele fala sobre governança, a LGPD, né, tem uma seção completa sobre boas práticas e governança. Há 2 semanas atrás, o Papa Leão XIV, ele divulgou a sua primeira encíclica, que é sobre inteligência artificial e fala sobre governança. E o próprio governo federal, né, possui uma política do Ministério da Gestão e Inovação sobre governança de inteligência artificial. Então, nota o seguinte, não faltam regulamentações. Você não precisa esperar a lei para praticar a governança de inteligência artificial. E eu diria o seguinte, que a governança é a conformidade com a lei. Então, como eu falei para vocês, na IA nós podemos considerar que a governança, e porque isso está acontecendo na prática, ela vai juntar não a segurança técnica, a segurança em termos de linha 2, a segunda linha, né, definida lá pelo IA. Então, olha só, por que eu vou fazer governança IA? É a primeira pergunta. Por quê? A IA desgovernada, eu acho até que esse nome é bom, viu? Ou seja, se não tem governança, está desgovernado. A IA desgovernada, ela é prejudicial à sua organização. A IA naturalmente demanda governança. Ela é uma atividade regulada, né? E eu entendo hoje que se tem tanta evidência para tratar a governança de IA que só o desconhecimento que justifica o não uso, a não implementação, a não iniciativa da governança de IA e só a teimosia mantém a não governança de IA. Então, hoje, é muito claro que a governança de IA, a governança não é gestão, né? Que nós vamos falar aqui. Governança não é gestão. Governança é uma coisa, gestão é outra. Então, eu trago aqui o meu mantra, ou seja, a governança está definida lá no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Esse é o modelo aceito no Brasil, é o modelo adotado pela CVM, pelo Banco Central, pelo Tribunal de Contas, por todos os reguladores. Isso aqui está na lei das SA, está em uma série de documentos. A governança, né, na versão 5 do Melhores Práticas para a Governança Corporativa, era definida de uma visão até mais didática, que
usava esses dois triângulos, o triângulo com vértice para baixo é a governança, o triângulo com vértice para cima é a gestão. E na versão 6, que inclusive é alinhada com a OCDE, ela define, né, a estrutura de governança, que eu acho que é uma coisa bastante interessante, e a governança de IA, ela entra em alguma caixa dessa aqui, né? Então, nós falamos o porquê, agora não falamos o quê, né? O que é a governança de IA? Opa, desculpa. Pulei um a mais. Então, só para falar o seguinte, a governança advém da gestão, o Tribunal de Contas também, na publicação dele, ele fala isso. A governança é diferente da gestão. A governança, essencialmente, né, passa a estratégia e recebe prestação de contas. Ele também faz uma outra coisa, a governança, que é decidir. Ou seja, é essencial. A governança decide. Né? Às vezes você vê, o preço da gasolina vai aumentar ou vai diminuir. Aí você fala, o Conselho de Administração da Petrobras vai definir sim ou não. Por quê? Porque dentro do Estatuto da Petrobras diz que quem define isso é o processo de governança, é o próprio Conselho de Administração. E mais tecnicamente, mais profundamente, né, o NIST, a nova versão do NIST, que é a 2.0, a 1.1 era essa aqui, coloridinha, e a 2.2 é essa mais à direita, que tem aqui um termo de governança. Eu vejo muita gente usar o termo governar dados, governar inteligência artificial. Eu tenho feito alguns estudos, né, e vendo o uso do termo em português, ele é ruim, tá? Porque governar em português está muito ligado ao ato do governo, de uma iniciativa do governo. O termo govern tem a ver em inglês com governança, mas em português ele não pega bem, não. Eu acho que fica ruim. Podemos até depois tratar sobre esse assunto. Mas o que é essa governança IA? Se vocês chamarem diversas pessoas dentro da organização e perguntar para elas o que é a governança IA, tipo assim, apresentação sem consultar ChatGPT, sem consultar Google. Todo mundo, cada um pega um post-it e escreve o que é a governança IA. Você pode pegar os maiores especialistas numa reunião multidisciplinar e cada um vai falar que é uma coisa. E eu diria que esse é o primeiro desafio, tá? Criar uma linguagem comum. Todo mundo, o objetivo é, quando eu vou fazer governança IA, vocês vão ver, o primeiro passo é criar uma linguagem comum, porque senão cada um vai falar uma coisa e vai trazer para a sua zona de conforto. Por outro lado, a governança IA faz parte do trabalho de toda a estrutura de controles. Tá? O pessoal de GRC precisa olhar o GRC de IA, risco tem que olhar o risco de IA, jurídico tem que incluir a IA dentro da sua discussão, compliance tem que olhar a compliance de IA, privacidade tem que olhar o impacto lá, principalmente que está no artigo 20 lá, que fala sobre decisões automatizadas. A área de governança de dados, né, é uma área assim, bem estruturada em termos de frameworks e metodologia. Tem um framework único, que é o DAMA, e é interessante. A área de TI, a área de governança de TI, seja, todo mundo precisa estar olhando a governança de inteligência artificial. Legal. Mas quem cuida? Quem cuida dessa governança da inteligência artificial? Quem quer? Quem quer pegar esse boné e passar a cuidar da inteligência artificial? Essa é só uma pergunta importante. Por quê? Eu tenho falado com várias empresas sobre esse assunto, e já vi empresas que a governança de IA está no jurídico, está na área de privacidade, junto com o DPO, que até faz sentido, tem bons estudos com relação a isso, está junto com a área de governança de dados, está junto à área de governança de TI, compliance, com risco, com a área de segurança da informação. É importante definir e deixar claro isso, tá? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho governança de IA. Beleza, está escrito aonde? Já não está em lugar nenhum, está na minha cabeça. Não é suficiente. Ou seja, a governança em IA ela precisa estar formalizada, precisa ter um framework, precisa ter um dono, precisa orientar todas as pessoas, e isso é para já, isso é para este minuto agora. Aí vem outra pergunta, quem quer? Será que a governança de IA é algo que todo mundo quer assumir? Será que a governança de IA é algo que é uma área diferente dessas que já existem hoje no organograma? Será que ela deve se fundir com alguma delas? Então, antes de responder isso, né, eu acho que é importante definir realmente o que é a governança de inteligência artificial, porque senão ela começa a ficar não para atender os objetivos da organização, mas para atender a vontade de um ou de outro. Esse ponto é relevante, esse ponto precisa estar, para quem tem governança corporativa, precisa estar alinhado com a governança corporativa. Inclusive, a própria LGPD fala isso, né? O programa de governança e privacidade tem que estar alinhado com a governança corporativa, né? E esse é um mundo, né, que tem muito documento, tem muita coisa para ler. E esses documentos,
eles são, vamos dizer assim, sintaticamente diferentes. Ou seja, você tem as ISOs que tem uma sintaxe, tem o NIST que tem outra sintaxe, tem as leis que tem outra sintaxe, tem a lei europeia que tem outra sintaxe. Então, você precisa juntar essas informações. Ler tudo isso, né, todos esses documentos, eu acho que é um pouco difícil. Porque quando você começa a falar sobre esse ambiente, você está falando, ou seja, a governança IA tem que estar ligado, né, com a governança de dados, com a governança de privacidade, com a governança de segurança, com a governança de TI, e tem que estar ligado também com a gestão de dados, com a gestão de IA, com a segurança de IA, com a privacidade e IA, com as iniciativas de GRC, com governança corporativa, e todos esses elementos precisam estar ligados, e é muito texto, é muito documento. Agora tem um problema, tá? Porque a maior parte dos documentos que hoje são referência não consideram os princípios da IA, e eu diria o seguinte, praticamente aí, sei lá, 2/3 dos que existem estão desatualizados. Então, você precisa ter um framework que esteja pronto para mudança, tá? Por exemplo, se tem aqui alguma organização da área de saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Psicologia possuem resoluções que você precisa seguir. Como é que eu vou seguir? Vou entregar lá para os médicos? Também vai fazer isso, mas você precisa estar. Essa determinação do regulador, também o Conselho Nacional de Justiça também tem a sua documentação, a Resolução 615. Então, a gente vai ver que a governança IA ela precisa estar alinhada com todas essas iniciativas. Mais uma vez, você não precisa esperar a lei estar pronta para você tomar a sua iniciativa de governança IA. Pode ser muito tarde, tá? Além disso, a maioria das informações de governança de IA, elas são também super difusas. Por exemplo, qual framework eu devo utilizar? Então, olha só, aqui são algumas publicações que eu vi, né? 4 layers de governança IA, 6 layers de governança IA. Beleza, a governança IA tem 6 layers ou tem 4 layers? 20 frameworks para a governança IA. Caramba, 20 frameworks, é isso mesmo? E aqui ele coloca aqui também quatro níveis, na verdade, esses níveis aqui não tem a ver com esses layers aqui, mas ele coloca aqui ó, uma camada de gestão e governança, uma camada de riscos, uma camada de princípios, uma camada, né, do IEE, né, do Instituto dos Engenheiros lá dos Estados Unidos, que pouco é citado aqui no Brasil, fora, né, dos profissionais de engenharia. Então, beleza, eu também, na hora que eu vou fazer o meu framework, na hora que eu vou fazer minha definição sobre inteligência artificial, eu tenho que tomar esse tipo de decisão, entendeu? Qual framework eu vou usar, o que eu vou utilizar. Então, uma conclusão é que a governança de inteligência artificial é para quem gosta de estudar. Tá? Não tem essa questão da inteligência artificial, da governança de IA ser algo mais aberto, cada um pode seguir o seu, cada um pode fazer pela sua conveniência. Não, ele é centralizado, ele tem muito documento. Esses documentos são sintaticamente e às vezes semanticamente diferentes. Por exemplo, a LGPD ela tem a palavra riscos 11 vezes com 4 significados. Ou seja, tem num lugar de risco é medida de risco. No lugar de risco, ele deveria usar como ameaça. No outro lugar de risco, ele deveria ser decisão de risco. Então, você tem, ou seja, elementos que, na verdade, o mundo externo pode ser da maneira que for. Você precisa seguir os elementos. Mas você precisa, quando estiver dentro da organização, ter aquilo estruturado para fazer essa definição. Nós desenhamos e temos experimentado com diversos clientes o framework para governança IA. Ele tem 4 passos mais um, né? O passo 0 é estabelecer o critério e criar a linguagem comum. A governança de IA para uma empresa de varejo é diferente da governança de IA para uma empresa da área de saúde, que é diferente de uma empresa da área de energia, inclusive porque existem reguladores diferentes com cada um desse assunto. Aí nós tratamos o inventário de sistemas de IA, que é um inventário super analítico, com perguntas que não são fáceis, não são óbvias. Se alguém simplificar isso aí, com certeza não entendeu o que é a governança de IA. É um inventário, por exemplo, uma das coisas que você precisa ver é o impacto algorítmico, então isso aí é algo que não é simples, porém existem métodos para isso, e a própria IA ajuda a apontar. A segunda fase é a gestão de riscos. Da mesma forma que na LGPD você tem na legislação e nas boas práticas de riscos, e também na regulamentação, a classificação de riscos, de forma que cada sistema de IA precisa estar classificado, e conforme a classificação você precisa tomar providências diferentes. Os fluxos de resposta, né, você vai ser obrigado, da mesma forma que na LGPD e em vários outros segmentos,
a comunicar incidentes para o regulador, você precisa administrar a demanda, você vai ter um monte de gente, um monte de fornecedor embutindo IA nas suas soluções, você precisa administrar isso aí. O ponto é o seguinte, o documento do Conselho Federal de Medicina ele é muito interessante porque ele fala o seguinte, você pode usar IA, médico, você é médico e isso vale para todas as profissões. Porém, no final das contas, a responsabilidade é sua. Ou seja, hoje a governança de IA é mais ou menos a mesma coisa. Quem é que se responsabiliza pela não existência, pelas consequências da sua organização não ter a governança de IA? E, por fim, gestão e governança, né? Bom, para concluir, nós temos uma apresentação que nós fazemos para a empresa, ou seja, esse é o nosso negócio. Você pode entrar nesse QR Code, a Giovana também vai colocar aí no chat. Caso tenha alguma pergunta, fiquem à vontade, mas essa apresentação que nós fazemos é diferente dessa aqui, tá? Nós fazemos mais, nós mostramos como que é o framework e é uma apresentação mais fechada para as empresas, não tem custo, tá? A única coisa é que nós fazemos uma pré-qualificação, né? A gente não apresenta para concorrente e tudo mais. Então, fiquem à vontade, tá? Quem quiser, entre em contato, ou se preferir, manda mensagem para mim pelo LinkedIn, que eu estou à disposição de vocês, tá? E eu vou passar agora, acho que é para o Alberto. O Alberto me disse como é a sequência aqui, mas eu esqueci. Sou eu, Fernando. Vai lá, Bom fala, dia a todos. vamos lá, valeu, um abraço. Vamos lá. Bom, pessoal, a ideia aqui agora é falar um pouco, tudo aquilo que o Fernando falou é transmitir isso numa automatização, né? Como é que a gente usa soluções para inventariar, para avaliar, para analisar e fazer o tratamento da conformidade com as regulamentações, as melhores práticas de governança de IA, né? A gente sabe que, e o Fernando também bem citou, que fazer governança de IA não é tão simples assim. Vou botar aqui com a minha momentinho. Fazer governança de IA não é tão simples assim, porque ela cresce sem controle, ou seja, tem dois casos, uma grande empresa que é nosso cliente de telecom, onde a administração distribuiu IA para todo mundo, sem distinção. E outro caso também interessante é que o iFood, por exemplo, tem uma regra que todos os mais de 6 mil colaboradores, né, chamado Food Lovers, tem que ter pelo menos um agente, tem que construir pelo menos um agente. Então, isso aí é um crescimento sem controle se não tiver realmente governança. A política é insuficiente, ou seja, sem comitê, sem algumas regras de quem faz o quê e quando e como. Os riscos diversos, que o Alberto, inclusive, vai nos trazer, e as diversas bolas divididas, quem vai realmente tratar essa governança. A gente sabe que tem a governança de segurança da informação, com a 27.014, por exemplo, a de TI com a 38.500, e assim sucessivamente. Bom, a gente sabe das características dos sistemas de IA, que tem que ter eficiência, tratar a transparência, também ter justiça e ser mais do que tudo auditável. Então, a supervisão de quem usa e de quem cuida é necessária. Então, a IA não pode operar de forma independente, precisa realmente ter esse monitoramento, essa auditoria. O interessante, por exemplo, da palavra governança de IA, que a IAPP, que é a Associação de Profissionais de Privacidade, que a maioria aqui conhece, que trata, por exemplo, de proteção de dados e privacidade, colocou não somente profissionais de privacidade, mas também governança de IA. Você vê a mudança. Eles fizeram há pouco tempo o AI Governance Global em Dublin e citaram, por exemplo, que o santo grau da governança de IA é justamente fazer o equilíbrio entre a inovação, risco e a responsabilidade. Bom, a gente tem soluções de risco, conformidade, privacidade, segurança cibernética em IA, que orienta, então, um conjunto de normas técnicas e legais, aquelas, por exemplo, que o Fernando citou algumas, para fazer essa governança toda. Então, não vou entrar em detalhes nesse slide que o Fernando já citou, mas esse radar regulatório que as empresas precisam fazer, dependendo do seu segmento, é importante para saber quais são as obrigações. Não vou citar todas elas, que o Fernando já citou, mas
dizer, por exemplo, que o PL 2338, que foi aprovado pelo Senado e tramita na Câmara, o presidente da Câmara, inclusive, sexta-feira falou que vai destravar a pauta para aprovar projetos relevantes. Um dos projetos relevantes que ele cita é justamente o marco regulatório de IA. Bom, para isso, a gente precisa entender o que essas regulamentações, por exemplo, citam em termos de obrigações que traduzem em controles e organizar esses controles em determinados domínios, né? Então, por exemplo, a Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça fala de controles, por exemplo, no desenvolvimento, desde a da concepção do sistema de IA, da iniciativa, do projeto de IA. Controles, por exemplo, que são organizados com a própria nome governança, que são os processos internos, os controles que ditam auditoria, o monitoramento contínuo de indicadores e até controles de uso de quem é responsável pelas soluções também. E a ideia é estabelecer esses controles no ciclo de vida mesmo, né? Então, da concepção, desenvolvimento, no teste, na implantação e até no monitoramento e adaptações. Bom, a gente sabe que, como os controles contidos nessas regulamentações não respeitam uma lógica, então uma lei não é um framework, é importante, então, organizar esses diversos controles, grupos de controles, por exemplo, e montar um framework adequado para que depois eu possa automatizar esse ciclo de vida, essa auditoria, essa gestão, essa governança, então, de IA. E o que a gente faz é entender uma resolução, entender uma obrigação qualquer, uma melhor prática, para montar esse framework que o Fernando, inclusive, já traçou essa linha de ciclo de um projeto típico de adoção e implantação da governança de IA, né? E aí, se você, por exemplo, observar a resolução CNJ 615 e procurar lá no CNJ 615 todas as obrigações, você vai encontrar 91 ocorrências de palavras como deve, devem, deverão, deverá, que são realmente aquilo que você precisa implementar. Então, por exemplo, as soluções devem ser auditadas, devem implementar monitoramento contínuo, os dados têm que ser anonimizados, devem ser, implantar mecanismos de curadoria, ou seja, entender essa resolução e transformar isso em solução automatizada para conformidade. E para isso, a gente tem um passo a passo de iniciando tanto a análise de risco como a conformidade de atendimento daquela resolução, por exemplo, daquela melhor prática, até como foi falado, que não necessariamente se eu não tenho ainda uma resolução para o meu setor, olhar uma resolução que já está implantada e algumas já estão maduras é importante para você, pelo menos, iniciar como uma melhor prática. E para isso, esse passo a passo começa justamente com o inventário, que é o levantamento dessas iniciativas de IA, depois a preparação para avaliação, ou seja, eu faço uma lista de requisitos por segmento, por área que eu vou fazer essa avaliação. Avalio a conformidade com todas as partes envolvidas, tanto internas quanto externas, os terceiros, os agentes que estão envolvidos diretamente ou indiretamente, e faço o tratamento das conformidades. Culminando, então, depois desse tratamento, vira um projeto de adequação, ou seja, fruto dessa avaliação da conformidade, eu tenho um projeto de adequação com várias iniciativas. Por exemplo, para criar um comitê, grupos de trabalho para estudar o caso e para criar as regras, diretrizes, normas, políticas, etc. Fazer esse monitoramento contínuo, essa auditoria contínua, são todos projetos oriundos dessa avaliação da conformidade. Analisar os riscos dos diversos sistemas, projetos, iniciativas de IA e também, um ponto importante, fazer campanhas de divulgação muito focada na disseminação, no engajamento dessas pessoas que vão usar, por exemplo, o IA, que vão ser usuários dessas regras que foram estabelecidas.
e, claro, monitorar continuamente esse tipo de iniciativa. Bom, se eu pegar, por exemplo, uma estrutura de projeto, desde lá do desenho de governança de IA, você tem lá esses inventários que precisam ser analisados, essa base legal, público-alvo, quais são os requisitos, checklists, a documentação toda desse sistema de IA, datasets, modelos, etc., é importante. Avaliação de risco, análise e avaliação, para depois tratar a governança. A criação de comitês para deliberação de projetos e ações, a questão dos workflow de aprovações técnicas, jurídicas, etc. Quais são os papéis e responsabilidades de quem usa, de quem cuida, e também a criação desse arcabouço da política de governança de IA. Depois disso, fazer a auditoria frente ao que foi desenhado em termos de política, para prestar contas em relação à conformidade e os alertas de não conformidade frente a essas auditorias, para depois fazer o monitoramento desses indicadores, painéis de riscos, de auditoria, de alertas, de incidentes, e criar para os usuários um catálogo, um cardápio daquilo que pode, daquilo que não pode, por exemplo, em termos de sistemas, controles de acessos, licenças e etc., até para não ser uma coisa indiscriminada que vai aumentar, inclusive, o custo da empresa por disseminar essa possibilidade indiscriminada de sistemas, por exemplo, de IA, e dar transparência tanto nesse ciclo de vida. Bom, para isso, a gente, então... Opa, um momentinho. Agora vai. Para isso, a gente desenvolveu, já há bastante tempo, automatizações para projetos de governança de IA, que você, primeiramente, faz essa conformidade. Então, aqui no painel que vocês estão vendo, tem uma hipótese, tudo informação fictícia, de uma análise de conformidade com a Resolução 615 do Conselho Nacional de Justiça, que tem lá um framework com todos os controles que precisam ser analisados. Tem lá a recomendação, os objetivos, os assuntos e assim sucessivamente. Bom, fazendo isso, a gente também utiliza o poder da inteligência artificial na solução para dar agilidade nessa questão. Então, aqui no exemplo, tem um prompt que ajuda a preencher as justificativas de adoção daquele controle, por exemplo, de IA. Então, eu trabalho no prompt e ele passa a ser utilizado aqui na própria justificativa, com dois propósitos. Um propósito de, ao clicar na IA, ele preencher automaticamente a justificativa, e também eu posso editar esse prompt para melhorar essa justificativa que foi preenchida pela IA, por exemplo. Então, aqui é uma informação de que eu consigo atualizar o prompt e traduzir nessa aplicação aqui, por exemplo. Já caminhando para o final, eu faço, então, o meu plano de ação baseado nessa avaliação que foi feita aqui de não conformidade, de conformidades, etc. Eu faço o painel do meu plano de ação para controlar atividade, responsabilidades, prazos, prioridades, alertas e assim sucessivamente. Através, então, desse plano de ação ou pelo um painel de gestão da conformidade e inteligência artificial que a gente pode construir conforme a necessidade do cliente. Então, se o cliente, por exemplo, for um tribunal, a gente adequa. Se for, por exemplo, uma empresa da União Europeia, a gente se espelha no regulamento da União Europeia e monta esse dashboard conforme a necessidade. Esse é o meu último slide, que eu trago ali recentemente esse livro, O Discurso do Método, de René Descartes, que é um filósofo, físico e matemático francês, da famosa e célebre frase "penso, logo existo", que ele traz, no Discurso do Método, ele destaca 4 preceitos para conduzir a prática científica. E olha que curioso e muito recente, né? Um deles é não aceitar jamais alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse. Evitar, inclusive, a precipitação, tem tudo a ver com o tema de IA que a gente
abordou. O outro preceito é dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas possíveis, para melhorar, inclusive, a resolução. Então, vamos iniciar um projeto, começa pequeno, pensa no grande, mas começa pequeno. O outro preceito é conduzir por ordem os pensamentos, do mais simples ao mais composto. Então, vamos cuidar primeiro das questões mais simples para ir evoluindo. E o quarto é enumerar as revisões tão completas e revisões tão gerais, ou seja, não omitir nada nesse meu projeto. Só para finalizar, então, eu exorto aí o pessoal a fazer essas solicitações das apresentações, a gente estuda o cliente, a gente traz informações de melhores práticas relativas a esse segmento e faz uma apresentação muito artesanal, customizada para vocês. Ok? Alberto, pode pegar aí, por favor? Fantástico, e Lira? Terminando aí a apresentação com Descartes, penso, logo existo, método cartesiano. Excelente, excelente. Bom dia, pessoal. Compartilhar aqui a apresentação. Mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês nessa live. A gente tem sempre incentivado a promoção aí de falar um pouquinho, né, dentro dessa visão da Risk School, do Lifelong Learning, nessa jornada contínua de aprendizado que a gente nunca termina de aprender, como o Lira colocou. Descartes disse que o que tem para frente para aprender é muito mais do que a gente já aprendeu até então, não é só cada um de nós, né? A humanidade como um todo, na verdade, tem muita coisa ainda que está avançando, mas nessa live especial sobre governança de inteligência artificial, que é um tema bastante atual, né, da nossa realidade, né, eu escolhi para falar um pouquinho, né, hoje um pouco sobre a encíclica da Magnífica Humanidade, né, a encíclica que o Papa Leão XIV recentemente publicou e que, de uma certa forma, é muito interessante que ele esteja abordando exatamente esse tema de inteligência artificial numa visão de governança, numa visão de futuro da humanidade. Eu até lembrava que o Fernando colocou um slide muito interessante, né, onde ele enfatizou a importância de nós perguntarmos o porquê. Por que governança de inteligência artificial? Né? E eu vou tentar fazer uma abordagem talvez um pouco complementar, que, além de perguntar por que governança de inteligência artificial, é a gente perguntar para que governança de inteligência artificial. Para que a gente precisa, de fato, governar essa inteligência artificial em todas as camadas, em todas as esferas, em todas as dimensões da nossa realidade. Né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão, eu faço só sempre referência, né, à newsletter, que praticamente a gente tem publicado aí 1 ou 2 artigos por semana sobre os vários temas de gestão de riscos, né? O título da nossa newsletter é Gestão de Risco na Prática, né? Sempre tentando trazer para o cotidiano da atividade, dos desafios atuais de cada um de nós. Pedir até para a Giovana, se você puder, colocar o link da newsletter aí também no chat. E, pessoal, o chat... Obrigado. Obrigado, Giovana. E, pessoal, o chat está disponível para vocês colocarem aí contribuições, dúvidas, perguntas. Já vi que tem alguns amigos aí participando também da live, né? Obrigado aí, mais uma vez, por todos aí pela presença. Mas, fazendo referência um pouco aí à questão dos artigos da newsletter, né? Ontem eu publiquei um artigo que falava exatamente aí do relógio do juízo final da IA, o juízo final, o apocalipse da inteligência artificial, e esse relógio ele foi atualizado, né? A criação desse indicador, né? Esse relógio na verdade, uma apresentação simbólica de um conceito, né? Ele foi criado em setembro de 2025, né? E naquela época, num relógio de 24 horas, né? Faltava 29 minutos, portanto, era um pouco mais de 11h30 da noite, faltava meia hora para esse apocalipse da inteligência artificial. Em fevereiro de 2025, ele foi atualizado, né? 5 minutos, os 29 viraram 24. Depois, em setembro do ano passado, atualizou-se mais 4 minutos, o 24 virou 20, estamos a 20 por meia-noite, e esse ano, em fevereiro, março, ele foi atualizado para 18 minutos, mais 2 minutos. Parece pouco,
Mas, assim, nós estamos chegando perto, né? No relógio de 24 horas, faltam 18 minutos para esse relógio do juízo final, né? E tentando refletir um pouco o que leva os conceitos por trás, né, dessa atualização dos minutos que faltam, né? E lembrando, né, que essa ideia da meia-noite, ou desse marco simbólico da 24 horas, né? Não é que o mundo vai acabar, vai ser destruído, as máquinas vão dominar tudo, não é isso. Mas é o momento-chave onde nós humanos, nós, a humanidade, a gente perde o controle da IA. A gente não consegue mais controlar ou governar essa IA. Então, nós temos 18 minutos dentro desse tempo, né? O tempo urge muito, né, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, quando surgiu lá em setembro de 2024, né, estavam surgindo ali um avanço acelerado dos LLMs, né, por isso que naquela época, na ausência de padrões internacionais de governança, crescendo a dependência dos sistemas em relação à IA, colocou-se lá os 29 minutos. O tempo passou, nós tivemos ali, na época, no início de 2025, lá uma disputa ali da corrida entre Estados Unidos e China, né, em relação aos modelos de inteligência artificial. Tivemos uma situação onde começamos a ter a liberação do código aberto da inteligência artificial, né? A gente sabe que as big techs, as empresas que provêm plataformas de IA, elas colocam uma série de controles, de restrições para que a IA não seja utilizada, entre aspas, assim, para o mal, né? Então, se a gente pedir como é que se constrói uma bomba atômica, como é que se suicida, como é que eu faço uma fraude, ele vai tentar não te dar essa informação. Por conta disso, o relógio foi adiantado, 5 minutos, né? Setembro de 2025, começaram a surgir os agentes de IA, os agentes autônomos, né? Isso, sem dúvida, foi um grande diferencial para que também a gente acelerasse esse relógio em 4 minutos. Afinal, o agente autônomo, ele começa a tomar decisões sozinho. A palavra autônomo já está aliado a isso, né? Então, não só os carros autônomos, mas armas autônomas, né? Porque cada vez mais teve esse uso da IA em caráter aí militar, de guerra, né? Então, você tem armas pilotadas por inteligência artificial, tomando decisões aí de mortes e da sociedade, até que esse ano, em março de 2026, né, a expansão desses agentes autônomos, praticamente todas as IAs agora já têm o conceito desses agentes, onde você autoriza esse agente a fazer uma série de atividades por você, né, como ler seu e-mail, responder seu e-mail, ler seu arquivo, reorganizar os seus dados, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, como a gente fala de gestão de riscos, gestão de risco é apoio à tomada de decisão, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não terceirize a nossa decisão exclusivamente para a IA, porque sabemos que dentre os riscos existentes, inclusive os riscos de vieses, né, eu sempre lembro, quando a gente estava traduzindo a ISO 23894, que é a norma de gestão de riscos em IA para o Brasil, tem um conceito muito importante para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência artificial, que é o conceito em inglês de fairness, que aqui a gente traduziu como justiça. Mas nós temos que tomar um cuidado, né? Essa justiça não é a justiça legal, tributária, jurídica, né? É uma justiça no sentido de não ter essas decisões enviesadas, né, para o bem, para o mal principalmente, aí, né, que possam prejudicar a humanidade. Como um cenário de retaguarda, né, o Fórum Econômico Mundial ele publica todo início de ano uma lista de riscos globais, né, e esse ano, olha que interessante, né, tem uma visão de curto prazo, até 2 anos, então, assim, o que está acontecendo agora e no ano que vem, e uma visão de longo prazo que ele coloca num horizonte de 10 anos. Olha que interessante, a visão é que os resultados adversos da IA, que no curto prazo ocupam lá embaixo as prioridades dos riscos globais, né? Nesse caso aqui em 30ª colocação, numa visão de longo prazo, isso sobe para quinto lugar. Eu acho até que aqui está uma visão otimista, tá? Porque com esses avanços que a gente está tendo de uma velocidade muito mais rápida, talvez no relatório do ano que vem a gente possa ter uma atualização até em relação a esse impacto, principalmente de curto prazo, né? Porque isso já afeta hoje, não é algo só que vai afetar as empresas, as pessoas, a sociedade amanhã. Isso afeta hoje, né? E essa é a nossa preocupação quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de longo prazo, onde nós vamos estar, né? Claro que quando
Lembramos aí da inteligência artificial, ficção científica, né? O Terminator, o Exterminador do Futuro, as máquinas dominando o mundo, máquinas contra a humanidade, né? Isso é um cenário realmente assim apocalíptico num sentido negativo, né? Nessa situação aí de que, cara, já era, a humanidade será destruída ou substituída pelas máquinas ou por humanoides ou coisa parecida, né? Então, nesse cenário é que a gente entra exatamente com essa encíclica do Papa, né? A encíclica é um documento que alguns papas publicam, quer dizer, os papas publicam poucos desses documentos e que trazem questões importantes, relevantes em relação a diretrizes, né? Então, não é um documento como uma norma ISO ou como uma legislação, né? O Act, não é nada disso. Ele traz reflexões, insights, e o grande tema dessa encíclica, né, da magnífica humanidade, é justamente inteligência artificial. E é muito interessante, né, porque o Papa reflete um pouco sobre os desafios do nosso tempo, né? O nosso Papa é o Papa Leão XIV. O Papa Leão XIII, 135 anos atrás, né, que era o antecessor dele no nome, na nomenclatura, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum. Naquela época estava se surgindo a automação industrial. Então, a grande preocupação da época era o impacto que essa automação ia trazer na vida das pessoas, no emprego, no cenário global, na geopolítica, né? Então, é muito interessante porque se o efeito da automação impactava a vida das pessoas, das empresas, a sociedade como um todo, hoje a ferramenta, a tecnologia que vai afetar isso é, sem dúvida, a inteligência artificial. Não é que a igreja seja contra a tecnologia nem IA, pelo contrário. Quando, na verdade, os conceitos eram transmitidos apenas de boca a boca, surgiu a escrita. Foi uma grande diferença, né? Porque as pessoas conseguiam colocar aquilo no papel, né? Mas antes da imprensa de Gutenberg, né, uma Bíblia, por exemplo, levava anos para ela ser escrita ou reescrita por um monge, que tinha que copiar aquela informação de um conteúdo para o outro, né? Então, a imprensa, por exemplo, inclusive o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? E com isso popularizou a Bíblia. Depois surgiu a internet, uma preocupação, caramba, o que vai acontecer aí com as pessoas? As informações vão colocar lá situações ruins e tal. E agora a inteligência artificial, que, sem dúvida, ela pode ser utilizada para o mal ou pode ser utilizada para o bem. Então, nós temos que ficar atento a isso, né? Eu tenho escrito bastante artigos sobre governança de IA e pedi licença no LinkedIn para escrever um artigo 3 semanas atrás sobre o sentido da vida, que não era exatamente falando sobre a questão profissional, mas falando um pouco da pessoa de cada um de nós, né? E relatei, inclusive, nesse início do artigo, um fato que aconteceu comigo há 40 anos atrás. Eu estava fazendo um mestrado em inteligência artificial. Pessoal, não terminei esse mestrado porque naquela época eu olhei e falei, caramba, essa tecnologia de inteligência artificial ela está muito avançada para essa época. Então, não tem presente, ela tem futuro, mas não tem presente, né? Então, não cheguei a terminar esse mestrado, mas eu lembro um momento chave da minha vida que eu estava na frente de uma janela, talvez aí, Olira, lembrando aí de Descartes, né? De repente eu me toquei que eu estava pensando e eu penso, logo existe. Aquilo foi a primeira crise existencial na minha vida, onde eu pensei, caramba, eu estou vivo, o que é viver? Qual é o sentido de eu viver, né? E toda essa reflexão é uma reflexão que, de uma certa forma, está embutida na encíclica, né? A encíclica fala da tecnologia, mas ela não é uma encíclica da tecnologia, ela não é um livro técnico, ela, na verdade, fala de cada um de nós, ela fala da pessoa humana, né? Como é que nós, como pessoa, no emprego, na família, na sociedade, como é que nós vamos conviver com essa tecnologia e como isso vai nos afetar. Causa e consequência, como eu publiquei esse artigo pessoal, né, a diretora de um programa católico, né, achou o meu artigo no LinkedIn, né, e me convidou. Ontem até eu fiz uma entrevista num programa que é o programa Coração de Maria, né, então uma coisa assim muito católica, e é um tema que eu gosto bastante, né, porque uma das partes do meu estudo é que, para mim, ciências e religião, na verdade, não tem conflito, né? Existem duas dimensões onde a gente precisa conciliar tudo isso, mas é interessante, né? Porque o Papa fez duas analogias importantes
na encíclica, né? A Torre de Babel, que era quando a humanidade resolveu construir uma torre para criar uma linguagem comum, mas esquecendo Deus. A ideia era construir uma torre tão alta que iria no céu para tomar o lugar de Deus, né? Então vinha aí a soberba. E como é que a gente poderia imaginar isso? Caramba, será que alguém está construindo uma IA que vai tomar o lugar de Deus na nossa vida, né? Em contrapartida, a reconstrução de Jerusalém, né? Que foi um trabalho colaborativo, um trabalho que envolveu as pessoas, deu dignidade, né? Dividiu toda a construção lá dos muros e tudo. Então, por exemplo, enquanto caía um tijolo da Torre de Babel, as pessoas não estavam preocupadas em botar caiu uma pessoa, elas não estavam preocupadas com a pessoa. Caiu um tijolo, ela estava preocupada com o tijolo. Então, em que momento que a gente vai realmente colocar o ser humano, né, dentro desse centro da inteligência artificial, né? E aí tem uma analogia que essa eu faço como carona, né, que é também no livro de Pentecostes, onde, diferente da Torre de Babel, que eles tentaram construir uma linguagem comum, mas, na verdade, cada um falava uma língua e ninguém se entendia, né? No Pentecostes era exatamente o inverso, porque, na verdade, as pessoas falavam uma coisa e todos entendiam, cada um por si, na sua própria língua. Isso é IA, né? Isso é a capacidade que a IA tem hoje de pegar um conhecimento muito valioso e fazer esse conhecimento chegar em todos, um conhecimento de saúde, né? Imagina numa área médica no interior aí de uma floresta, né? Então tem um desafio realmente, e eu já estou terminando, que é um papel de cada um de nós, né? Então, como gestores, como membros de uma governança corporativa de uma organização ou de uma big tech, como reguladores, né, pessoas que precisam desenvolver, como compliance interno, que precisamos desenvolver a nossa governança de IA dentro da empresa, como família, né, as nossas crianças, olha a responsabilidade que a gente tem para educar toda uma nova geração que está surgindo com IA assim, na veia o tempo inteiro, né? Então, a palavra-chave é discernimento, né? A palavra-chave para a gente identificar e não cair nas armadilhas, os deepfakes e tudo mais, é a gente ter um discernimento. E aí eu termino resgatando de volta os cenários possíveis, né, do nosso relógio do juízo final da IA, né? A gente tem 3 cenários como gestão de riscos. Um cenário mais pessimista, que se a gente não fizer nada, se a gente deixar o barco correr do jeito que está, em menos de 4 anos, essa meia-noite vai chegar. Em menos de 4 anos, a gente perdeu o controle da situação. Se a gente tiver um cenário neutro, claro, a gente não está parado, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está publicando legislação, o cenário é um pouco mais lento, né? Então, talvez em até 8 anos a gente tenha esse prazo fatal. E um cenário otimista é que esse risco a gente consegue reverter, o relógio está diminuindo, como é que a gente trava esse relógio? O problema não é a inteligência artificial avançando numa velocidade grande, o problema é nós humanos, em termos de governança, não estarmos avançando na mesma velocidade. Então, a IA nos ultrapassa, e esse é o nosso problema. Bom, eu fecho aí dando um gancho aí para a próxima apresentação da nossa Cris Sanches. Aí, Cris, olha, eu não resisti, e eu já dei aí um spoiler, né? Porque já que o futuro da IA depende de cada um de nós, né? Profissionais do RH, do jurídico, do compliance, da segurança, gestores, governantes, legisladores, né? Nós estamos preparando o pessoal dentro da Risk School, em breve, uma atividade altamente inovadora relacionada à governança de IA. Não posso falar muito mais, senão a Cris puxa a minha orelha, vou passar a palavra para ela agora. Mas conheçam a Risk School, embarquem conosco nessa jornada, é o futuro que está sendo construído agora. Obrigado, pessoal, fico à disposição, coloca a pergunta. Cris, é contigo. Aí você me compromete, né? Você joga a bola quadrada para mim, agora eu tenho que arredondar aqui para o público que está nos assistindo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia ainda, né, para todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Estou achando esse chat parado hoje aqui, ainda não vi nenhuma pergunta, então... Vocês viram aí 3 apresentações, né, diferentes. Pensem aí se não tem nenhuma pergunta para trazer nessa temática. Acho que é uma temática... quem estava aqui, quiser interagir comigo aqui no chat, quem é que estava no Web Summit aqui no Rio de Janeiro, semana passada? Acho que um dos temas, né, que a gente sentiu falta ali foi governança. A gente está vendo um investimento grande, a gente está vendo as empresas acelerando, mas e a governança, né? O que acontece com os nossos dados, que riscos a gente está assumindo a partir do momento em que a gente não tem governança de IA. Então,
vamos bater um papo aqui hoje na perspectiva do lifelong learning dentro desse processo, né? A gente vai falar um pouco sobre qual é o meu papel em relação à aprendizagem, como é que a gente segue nesse cenário, né? Acho que quem aqui, se eu perguntar aqui para vocês, quem não está usando inteligência artificial, ninguém vai se manifestar, né? Todo mundo está usando inteligência artificial. A gente tem investimentos, um percentual de investimento altíssimo, como eu falei, a gente está vendo isso acelerar numa velocidade exponencial, e ao mesmo tempo a gente não está vendo essa governança acontecer, né? A gente hoje tem muitas empresas utilizando as ferramentas com as contas dos seus próprios colaboradores, né? As contas pessoais. Então, as pessoas estão colocando ali toda a informação da companhia, informação confidencial, para onde vão esses dados, como esses dados estão sendo tratados, qual é o risco que isso traz para a minha empresa, uma vez que isso cai ali na rede, a minha estratégia pode ser oferecida para para uma concorrência, então muito pouco ainda está se falando sobre isso. E aí, vocês, né? Queria saber aqui individualmente, como é que está a sua estratégia de aprendizado? O que você está fazendo? Você está preparado, né? A sua estratégia está conectada com essa evolução exponencial? Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Estão lendo, estão interagindo? Como é que está isso na vida de vocês? E nas empresas a gente já viu que, né, não temos um processo formal, a gente não está muito pouco, no máximo as empresas, os RH estão oferecendo ali treinamentos pontuais, mas de fato falar sobre governança, né, e desenhar essa estratégia, não estamos vendo como deveríamos. Individualmente, o que vocês estão fazendo, né? Como é que está esse processo de aprendizagem nesse cenário? E aí eu queria fazer essa provocação, né? Como é que a gente aprende? Como acontece esse aprendizado? Como é que vocês aprendem? Alguém quer colocar aqui no chat? Gente, bota uma pessoa aí no chat para eu ver que vocês estão aqui me ouvindo. Deixa eu ver se alguém anima de botar. Vou dar 2 minutinhos aqui. Como é que aprende? Como é que é a sua melhor estratégia? Você aprende lendo? Aprende ouvindo podcast? Agora é bom, né? A gente faz atividade física e também escuta um podcast ali. Bom, vou deixar aqui se alguém quiser mandar e vou seguir na apresentação. Ah, olha aí, adoro! Edson! Oi, Aline. Como é que a gente aprende, Aline? Como é que você aprende? Conta aí. Edson aprende na prática. Também prefiro. Quando a gente tem exemplos reais, né? Não gosto muito da teoria. Tem gente que é mais visual, né? Tem gente que prática também, Aline. Boa. Então, voltando aqui, né? Só para a gente relembrar, durante muito tempo o processo de aprendizado estava com tinha esse viés de mão única, né? Você acreditava que você tinha lá um educador, um professor, que passava todo esse conhecimento para os seus estudantes. E hoje a gente ainda tem esse desafio de quebrar essa barreira, né? A gente está falando aí de inteligência artificial, que a inteligência artificial está dominando tudo, a inteligência artificial chegou nas escolas, e a gente hoje tem um processo de começar a proibir acessos, porque a gente não sabe como lidar com essa informação na escola. E aí depois a gente foi entendendo que cada um tem um processo de aprendizagem diferente, né? Cada um aprende de um jeito, e que esse processo de aprendizagem ele é né? Facetado. Você observa, você conversa. Muita gente aprende com o erro, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando muito desse processo de que a experimentação e o fracasso eles fazem parte do processo de aprendizado. A gente aplica praticando, como o Edson e a Aline falaram, aplicando os conceitos, algumas pessoas lendo, outras pessoas ouvindo. Então, aí, ó, a Aline já colocou. É isso, né, Aline? O tempo inteiro. A gente nem sabe, vem tanta informação, né? Nas redes sociais, nos WhatsApps com os nossos amigos, vendo outras pessoas. A gente está nesse cenário multifacetado aí. E aí a gente entendeu que a gente não tem mais aquele momento de ir fazer um curso, ir para contratar uma pós-graduação. Você até faz isso, mas hoje a gente aprende o tempo inteiro e não tem mais aquele processo de parar, né? Ah, finalizei meu doutorado. Opa, cheguei no final, não preciso mais fazer nada.
Não, mentira, uma falácia. Temos que continuar seguindo, né, nesse processo de aprendizado. Então, aí o termo lifelong learning, né, que a gente tem escutado muito, que é esse aprendizado ao longo da nossa vida. A gente segue aprendendo o tempo inteiro, se adaptando aos novos cenários, às novas tecnologias. Quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, ele já traz o lifelong learning, né, ele já aparece ali como em sexto lugar dentro das competências e habilidades que a gente que vão crescer até 2030. E se vocês olharem, a gente tem ali competências técnicas, né? E essa competência, né, do lifelong learning, por mais que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta nos ajude, por exemplo, a contextualizar um conceito dentro de uma situação, mas é uma competência humana, né? Eu preciso criar estratégias de aprendizado, né? O chat não vai aprender por mim, a inteligência artificial não vai aprender por mim. Eu, de fato, preciso, é uma competência comportamental, eu preciso desenvolver essa competência do aprender a aprender. Então, nesse cenário, a gente discutia muito aqui internamente como a gente pode criar um espaço de aprendizagem que sai desse espaço formal, né? Que não é mais esse cenário de que eu vou fazer uma formação pontual aqui e ela vai por si só se bastar e seguir. Não, como que a gente consegue, né, Aline, nesse cenário que a gente tem estímulos de diferentes lugares, vindo de diferentes lugares, como é que a gente consegue criar um espaço de aprendizagem também nesse formato? E assim nasce a Risk School. Bom, quando a gente pensou nesse processo de que a aprendizagem não é pontual, né? Ela é um processo contínuo. Então, a gente criou uma plataforma de assinatura. Então, é um espaço que você tem uma assinatura ali mensal, anual, e que, quando você está dentro dela, você tem diferentes processos de aprendizagem, e que ela está olhando para diferentes abordagens, né? Então, a gente tem uma formação estruturada, que tem um formato muito mais parecido com uma aula, né? Vai ter um especialista ali trazendo um determinado conceito, tem dinâmicas, né, para que vocês troquem e entendam como é que esse conceito entra na prática, mas ainda tem essa cara um pouco mais tradicional. Aí tem a prática aplicada, que são esses cenários que a gente traz, o case, conta como é que fez. Então, a gente tem uma série de especialistas aqui na empresa que vivenciam isso todos os dias, então eles trazem, né, como que no cenário real isso acontece. Porque a teoria é linda, mas quando a gente coloca ali na prática, né, N outras variáveis aparecem e a gente tem que entender como é que a gente faz acontecer. A gente tem esse formato de mentorias, então, Cris, legal, assisti ali o conteúdo, entendi como ele acontece na prática, mas eu tenho umas dúvidas específicas que ninguém falou. A hora é agora, né? A hora é nesse momento aqui que você faz esse processo. Boa, Matheus, essa matéria bombou. Mas, na verdade, eles não excluíram, né? Eles, na verdade, reformularam para exatamente se adaptar nesse processo, né? Nesse novo processo que a gente está vivendo. Perfeito. Quem não leu sobre, dá uma olhada, porque a gente não está falando aqui de educação, pessoal. A gente segue falando de governança, né? A gente está falando da importância da gente aprender rapidamente o que está acontecendo. Então, essa matéria da China é bem interessante. Acho que foi semana passada, né, Matheus, que saiu, falando um pouco sobre esse processo de mudança. Grandes instituições de ensino e aprendizagem já estão olhando para isso também, né? Como é que elas se mantêm ali conectadas. E aqui, de novo, a gente trazendo ali, né, novas abordagens. Então, a gente tem as mentorias, que é esse momento, cara, Cris, olhei isso aqui, mas eu ainda tenho uma dúvida específica. Legal, esse é o teu momento. Vai lá, leva a sua dúvida e um profissional vai trazer para você. Cris, ainda não aconteceu. A maneira como esse especialista me explicou, não entendi. Você tem a comunidade de prática, que são todas as pessoas que estão aqui, todos os nossos assinantes, que dentro desse espaço vão poder falar, não sei quem já ouviu aqui, se vocês já ouviram falar sobre aprendizagem por pares. Muitas vezes é uma estratégia que a gente usa na sala de aula, porque o professor ele tem uma linguagem, ele tem um movimento corporal, né? Ele tem ali uma didática na hora que ele vai explicar. Mas muitas vezes você vai aprender com o seu colega. O seu colega, com a sua linguagem, com o seu jeito, com o exemplo de coisas que estão conectadas com o seu dia, vão conseguir te explicar muito melhor do que o seu professor. Então,
essa comunidade prática, essa aprendizagem por pares, né? Como as pessoas que estão ali dentro estão trocando. E ao longo do processo, né, você vai recebendo badges, você vai recebendo certificações que vão validando a tua informação para o mercado. Porque no final das contas, Cris, muito legal, estou nessa plataforma, mas o mercado, quando eu quiser aplicar para uma vaga, ou quando eu quiser mostrar que eu sei aquilo, eu preciso de alguma maneira provar isso. Então, a gente também pensou nesse espaço. Então, a gente já lançou, né? A plataforma entrou no ar aí mês passado, na última semana de maio. Então, a gente teve uma masterclass de lançamento, onde a gente falou um pouco sobre isso, falamos também sobre, né, governança. A gente já teve alguns encontros técnicos, que são esses, né, mais formais, a gente já teve mentoria, a gente já teve... Então, a gente já passou... essa semana a gente está nos cursos, a gente está na fase dos cursos, e habilitamos a comunidade de prática ontem, especificamente, as pessoas já começaram, já tem um espaço ali para trocar. Então, a gente já começou a caminhar e é um processo que a gente está co-criando com quem está aqui com a gente, né? Então, nesse processo de cocriação, a gente tem um processo que a gente chama de calibragem, onde a gente, ao final de cada atividade, a gente manda ali um formulário para que os assinantes nos contem como é que foi a experiência, o que foi bom, o que não foi. Então, a gente já fez alguns ajustes, por exemplo, a gente tinha encontros de 2 horas, e nesse cenário de 2 horas, a gente ouviu a comunidade dizendo, cara, é muito tempo, que tal reduzir isso? E a gente hoje está com encontros de 1h30. Então, é um processo de cocriação. E aqui um pouco do que a gente está escutando, né, nessas calibragens. Então, as pessoas têm gostado muito das dinâmicas, do ritmo que esses encontros acontecem, das provocações, desse espaço ali mais, né, visual, dos cases, dessa interação, tem um sentimento ali de acolhimento, de tentar colocar todo mundo no mesmo barco, né, mesmo quando é um tema mais complexo, e a gente segue aí nesse processo muito de escuta e, de fato, de conseguir criar alguma coisa diferente do que tem sido, né? Normalmente, os cursos, alguém pensa nesses cursos e lança, e você, como estudante, tem que se adaptar, né? Como aluno, tem que se adaptar. Aqui, a ideia é que a gente se adapte à nossa audiência, né? Que as pessoas que estão lá nos digam como elas querem aprender, o que mais as motiva. Então, a gente traz ferramentas aqui, tem professores que já trouxeram ferramentas como o Kahoot, não sei se vocês conhecem, mas é muito interativa, então tem uma competição, rola uma música, você fica animado, então dá um gás, e as pessoas falam, nossa, 1h30 passou muito rápido, eu nem vi que a gente estava aqui. Então, aqui um pouco do exemplo, né, de como isso acontece dentro do mês. A gente tem o que é roxinho ali, é o que a gente chama de encontro técnico, o que é amarelo são as mentorias, laranja os cursos, verde esse processo de prática aplicada. Cris, mas eu não posso estar aqui todos esses dias. Todos os encontros são gravados, eles ficam na plataforma, daqui a pouquinho eu vou mostrando para vocês. Eles ficam na plataforma e você pode assistir como quiser, quando quiser. Cris, dentro dessa área toda, governança é o que eu estou interessado. Então, você pode focar em governança. Não, mas eu estou interessado mais em compliance, estou interessado mais em LGPD. Então, a gente vai ter todas essas temáticas organizadas, estruturadas, para que vocês possam escolher qual é o melhor caminho, qual é a melhor trajetória. Cris, odeio encontro síncrono, não quero olhar para a cara de ninguém, posso ficar só consumindo isso assincronamente? Pode. Pode interagir só assincronamente pelos fóruns? Pode. Então, é um processo muito pessoal, individual, de como você gosta de aprender. E aí, como é que a plataforma funciona? Eu queria só mostrar para vocês. Quem quiser pode acessar, colocar aqui no chat o endereço, Risk School. Então, essa parte aqui da aprendizagem, né? Todo o site é público, vocês vão poder acessar, mas essa parte aqui da aprendizagem é só para os assinantes. Então, a gente tem aqui, né, as categorias. Então, quando eu entro, por exemplo, em prática aplicada, vocês vão ver aqui os encontros gravados que já aconteceram. Então, quando você clica no encontro, quando você acessa o encontro, vai ter o encontro gravado, né, o vídeo do que aconteceu ali e um resumo do que foi discutido e os anexos, o material aqui que o professor usou. Então, a ideia é que esse espaço vá sendo enriquecido ao longo do tempo
e que vocês possam trocar. Então, os cursos, as práticas, as mentorias, a gente tem o que a gente está chamando de caixa de ferramentas, onde a gente está colocando, né? A gente já colocou os backgrounds, agora a gente vai colocar alguns frameworks, então vocês vão ter acesso a baixar ferramentas, templates, materiais, né, de interesse, e a comunidade de prática que a gente habilitou, onde a gente tem aqui desafios e um espaço para avisos, né, para trocas, mas aonde as pessoas já vão conseguir trocar aqui informações. Então, vocês fiquem à vontade para navegar na plataforma, acho que vale muito a pena conhecer. E para encerrar aqui, eu queria deixar essa última mensagem, né, para vocês, que tá tudo evoluindo, né, pessoal? A IA, eu não sei quem aqui, a gente hoje estava conversando sobre imagens, né? Há muitíssimo pouco tempo atrás, se você pedisse para o ChatGPT fazer uma imagem, vinha uma coisa muito tosca. Hoje ele é capaz de fazer slides belíssimos, né? Hoje ele é capaz de criar imagens, cara, muito perfeitas, uma qualidade. Você manda alguns textos, ela resume, faz um infográfico, faz. Então, é uma evolução muito assustadora, né? Os riscos também estão mudando o tempo inteiro, né? A partir do momento que a gente coloca uma informação pessoal, tem gente se consultando com as IAs, né? Tem gente colocando laudos médicos, exame de sangue, para que a IA diga como ela está. As regras estão atualizadas. A gente está agora com essa questão da regulação. A regulação vai chegar, o que ela vai trazer, o que vai acontecer. A gente teve aí, quem usa aqui o Claude, quem que viu aí, não sei se Matheus que está mais antenado aí com a conversa, com as novidades, viu sobre a barreira ali do Trump sobre o Claude, né? A gente não está conseguindo acessar o Fable 5. Isso, Matheus. E, teoricamente, porque é segurança nacional, não é segurança nacional? Qual é esse risco, né? Uma vez que o Fable 5 ele foi cortado logo assim que ele foi lançado, mas a gente poderia estar utilizando uma ferramenta conectada com várias APIs dentro da nossa empresa e, de repente, chega um Trump ou, né, um outro governante e fala, olha, a partir de agora não pode mais, corta tudo. E toda a tua estratégia está lá. Como faz, gente? Faz isso. Você está demitindo, as empresas estão demitindo milhares de colaboradores para substituir pela inteligência artificial. Legal. Qual o custo disso? Hoje, quanto custa um token? Quanto esse token pode vir a custar? Então, assim, são riscos, né, que a gente não está levando em consideração. E as novas tecnologias surgindo a todo momento, né? Então, a gente vai aprender, você que está aí, esquece a sua empresa nesse momento, você vai aprender rápido o suficiente para decidir bem nesse novo contexto? Reflete sobre isso, porque acho que a gente, às vezes, espera a empresa da gente fazer. Não, estou aqui esperando, tranquilidade. Opa, minha empresa, em algum momento, ela vai. E se ela não fizer? Como que a gente se torna esse profissional mais preparado para o futuro, né? Então, é uma provocação aqui. Acho que alguém botou. Paulo, temos uma tabela dos cursos temáticos. Paulo, temos. Vou mandar, a gente vai mandar. Aí o Alberto fez o spoiler aí sobre governança de IA, que é o próximo curso que a gente vai lançar, tá? E nesse formato aqui inovador, com mentorias. Então, a gente deve anunciar em breve. A gente tem, só para você entender como é que é esse processo, a gente criou o primeiro trimestre, né? E agora a gente está exatamente nesse processo, Paulo, de criar o próximo trimestre. Por que a gente trabalha por trimestres? Porque se eu estou falando que tudo muda muito rápido, né? Eu não posso ter uma grade do ano inteiro, concorda? Eu não posso estar aqui, porque uma nova tecnologia surge, uma nova questão, ou a regulação acontece. Como é que a gente também aqui se adapta rápido para estar trazendo para vocês os temas mais quentes que estão sendo discutidos? Então, o nosso processo a gente está exatamente nesse momento desenhando o próximo trimestre. Esse desenho ele é feito pelos nossos especialistas aqui, então tem um time que está olhando, né, tendências, o que está acontecendo no mercado, no mundo, e pelos assinantes. Então, quem é assinante recebe um formulário agora para dar ideias do que quer. Então, você está lá com a gente, você vai falar, ó, acho que governança de IA, acho que essa outra temática. A gente vai fazer essa análise e vai desenhar a grade
nesse processo de cocriação. Mas a gente já tem, sim, algumas informações, Paulo, a gente vai mandar para você, pedir para o pessoal pegar aqui seu contato. Se você quiser, lá no site da Risk School, tem um formulário para você baixar o material completo. Você pode cadastrar seu e-mail lá, que a gente entra em contato com você, conversa, pode te apresentar a plataforma, bater um papo, tá bom? Então, era isso, pessoal. Aqui, de novo, o QR Code, para quem quiser, da Risk School. Já botei o site aí. Foi um prazer. Vi poucas perguntas, além dessa do Paulo. Se alguém quiser colocar aqui alguma outra pergunta, vou convidar Alberto, Lira e Fernando para estarem aqui conosco. Se não tiver perguntas, a gente pode fazer aqui uma rodinha rapidinho aqui com provocações entre nós. Muitíssimo obrigada, pessoal, vocês que ficaram aí até o final. Alberto, tá contigo aí agora. Beleza, Cris, beleza. Pô, o pessoal hoje não mandou muita pergunta, não, mas a colaboração aqui, só você mesmo para motivar a galera para interagir, né, Cris? Bacana. Eu Mas tento, é eu isso. tento. A gente tá construindo junto, tem várias atividades aí acontecendo. A Cris mostrou a plataforma. Tudo que aconteceu até agora está lá registrado, né? Então tem o curso, tem mentoria, tem desafios, enfim, tem muita coisa aí. Tem uma agenda prevista ainda para julho, né? Que como a Cris apresentou, e a gente está construindo esse roadmap aí de forma bastante ágil. Então, fiquem à vontade, inclusive, para conhecer melhor, interagir. A gente vai ter algumas novidades aí também enfim, eu não posso falar muito não, senão a Cris vai puxar minha orelha. Eu dou um monte de Isso, spoiler pelo sobre isso. amor de Deus, que loucura. Vai Algumas levantar, vai campanhas, subindo a minha barra. Ele sobe a minha algumas barra. campanhas que vem por aí, né? Mas enfim, tá bacana. Pessoal, eu acho que assim foi uma abordagem bastante abrangente. Acho que culminou aí esse finalzinho da Cris falando um pouquinho sobre a Risk School, porque é realmente o que a gente imagina que é a nossa escola que vai realmente fazer uma diferença no futuro em termos da competência de gestão de risco para todos os profissionais, né? Então, você que é profissional de segurança da informação, ou profissional de compliance, ou gestor, ou técnico, ou consultor, enfim, todos nós, de uma certa forma, precisamos adquirir, né, praticar essa competência de gestão de risco que a gente tem trabalhado uma visão bastante prática, né? Eu diria até que a Risk School ela é orientada a desafios. A gente está sempre buscando mapear qual é o desafio da vez, muito interativo junto com os nossos assinantes. A gente não chama de aluno, porque até tem curso, tem educação, tem treinamento, que seria típico de ter aluno, mas tem comunidade, né? A gente acabou de lançar os nossos fóruns, né? Então a troca está muito rica de experiência entre as pessoas. E a abordagem que na live a gente procurou dar, né? Eu acho que o Fernando é realmente, talvez hoje, uma das maiores autoridades que tem no assunto governança, desde quando a gente lançou o conceito de GRC aqui no Brasil, né? A gente ouviu isso lá fora e há 20 anos atrás trouxe a ideia de governança, risco e compliance. Eu sou normalmente a pessoa de risco e o Fernando é o cara aí da governança e compliance, né? Então, ele trouxe essa visão e o Lira trouxe aí uma forma também muito prática e objetiva de como é que nós da Módulo, como é que nós da Risk School podemos ajudar vocês aí em termos de automação, em termos de plataforma, em termos de treinamento, capacitação. Então, não sei, Lira, eu acho que você quer falar um pouquinho aí, próximos passos, acho que você já ressaltou um pouco se o pessoal precisar aí da nossa presença. Fala um pouquinho, Lira. Para finalizar, a gente tem feito várias apresentações e até propostas para atender clientes que já possuem nosso software e clientes que ainda não possuem nosso software, que para praticar e automatizar isso tudo é necessário. Por exemplo, a gente faz projetos, aquilo que eu falei, pensando grande, mas começando pequeno, a gente faz projetos, por exemplo, para implantar a governança em 13 semanas, por hipótese, 13 fases, que vai desde planejamento até contextualização, fazer aquele inventário que o Fernando falou de sistemas, que é importante, gestão de risco, os fluxos de resposta, né, que vem perguntas de tudo quanto é lado, e até criar painéis de controle, indicadores, etc., com a política e a gestão e governança. Nessas 13 fases, a gente pode estudar o cliente, faça essa solicitação, que a gente estuda vocês, a área, e apresenta uma proposição de projeto. É isso. Beleza. Fernando, suas considerações finais aí também, para depois a gente fechar com a Cris.
Beleza? Bom, pessoal, esse é um desafio contínuo, né? A governança em inteligência artificial, tanto como a Cris falou, né? A nossa ideia de um conceito de educação continuada é porque daqui a 2 meses vai surgir coisa nova, vão surgir novos conceitos que precisam ser gerenciados, administrados e precisam de ter governança. Não só, né, a questão do risco não é um exercício de adivinhação, né, é um exercício de probabilidade. E então nós entendemos que a governança em IA ele precisa mais do que todas as outras governanças, né, a governança corporativa de TI, governança da internet, governança de dados, governança de proteção de dados, mais do que todas as outras, ela precisa ser um processo amplo, ou seja, não dá para vou fazer e vou congelar. É um processo contínuo, porque o tempo todo vai estar mudando, são novas ideias e numa velocidade gigante. Entendo que nós podemos ajudar vocês nisso aí. Vocês podem nos convidar para fazer uma apresentação que faz parte da nossa atividade, e é uma apresentação até um pouco mais, como a Lira falou, até um pouco mais detalhada. Nós mostramos fase a fase, mostramos como que é o framework e como que você consegue responder rapidamente a isso. Eu tenho convivido bastante, né? Tenho trocado, até o Pode está aqui, ele tem trocado muita ideia sobre esse elemento, se a governança é bottom-up, se é top-down, como que ela funciona, qual é o framework, se eu uso determinado documento, determinado conceito, e nós achamos realmente que está num momento de nascimento desses elementos da governança de IA. Então, contem conosco, estamos à disposição de vocês, e obrigado aí pela presença. Bom almoço e Cris, agora bom jogo com amanhã para todos você. nós. Temos 3 minutos até o nosso horário cravado ali de meio-dia para você fazer o fechamento final aí. Agradecendo também a todos vocês aí que estiveram conosco aí nessa live. Bom, pessoal, não sei nem se o Alberto depois vai brigar aqui comigo, mas eu vou anunciar aqui uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Quem ficou aqui com a gente até o final, nessa live, a gente vai sortear 2 ingressos de degustação para que vocês possam acompanhar uma atividade da Risk School. Então, quem tiver aqui ainda ficou aqui, Giovana vai me ajudar aqui nesse processo para a gente pegar contato de vocês para a gente fazer esse sorteio. Para que vocês experimentem um pouco, né? Porque a gente está muito feliz, muito animado, a gente está achando que a gente vê ali as carinhas, as pessoas interagindo, está sendo uma experiência bem bacana e a gente quer proporcionar essa experiência para quem está aqui com a gente. Então, pegar aqui as pessoas que interagiram aqui com a gente no chat, ó, a Giovana já pegou aqui para mim, e a gente vai fazer esse sorteio para vocês poderem experimentar um dia aqui conosco, tá? Mas para fechar, eu acho que é isso. Eu tenho feito um pouco essa provocação da gente, como profissional, tá deixando a empresa decidir quando a gente vai estudar, o que a gente vai estudar, como a gente vai se atualizar. Então, se o RH não faz esse processo, se não tem essa formação, a gente fica ali esperando. E eu acho que temos visto que essa é cada vez mais uma competência nossa individual como profissionais. Então, se você entendeu que o mundo está mudando muito rápido, que a tecnologia está avançando muito rápido e que você está perdido ali, né, não está conseguindo receber essa informação e entender o que está acontecendo, pensa nisso, faz essa reflexão, porque ter espaços de troca com outras pessoas que estão buscando as mesmas coisas, acho que faz muito, muito sentido, tá? Então, era isso para encerrar aqui. A gente, em breve, vai lançar também esse curso aí de governança. Fiquem atentos às nossas redes, que a gente vai divulgar aí toda a informação no nosso LinkedIn, Instagram, enfim, todas as nossas redes, tá bom? Acho que era isso. Alguma pergunta para a gente encerrar aqui? Se alguém tem alguma pergunta mais, senão encerramos. Beleza, pessoal? Bom almoço aí, galera, para quem vai Obrigado, pessoal. almoçar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, fiquem bem, saúde.